Ter relações sexuais sem ser casado é ou não é pecado? Esse é um assunto que ainda gera muitas opiniões diferentes, mas a pergunta que devemos fazer é: o que a palavra de Deus diz sobre isso? Em Efésios está escrito assim: entre vocês, ou seja, os cristãos, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma impureza ou cobiça, pois isso não é próprio para os santos. A imoralidade sexual e a fornicação é claramente colocado como algo que não agrada a Deus. No caso, a fornicação é a prática sexual fora do casamento, e a imoralidade sexual é a prática fora do padrão dada por Deus, homem e mulher. E por que isso é pecado? Porque o sexo foi criado por Deus não somente como uma expressão de prazer. O prazer é somente um bônus. O sexo foi criado como sendo um pacto de aliança. É algo sagrado. No entanto que o casamento, seja tanto no civil quanto no religioso, ele só é válido após a consumação, que é o ato sexual, onde eles se tornam uma só carne. Você deve conhecer a lei de Newton, né? Onde diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Esse é o princípio da impenetrabilidade da matéria. Porém, no ato sexual, duas matérias distintas, elas se encaixam tão perfeitamente que se tornam uma. E nesse momento, esses dois corpos que eram diferentes se tornam um e ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Por isso que o Senhor diz que se tornam uma só carne. É algo muito sublime, gente. É algo uau! E as pessoas banalizam o ato sexual. Então, quando tiramos o sexo desse contexto, ele perde o propósito que Deus estabeleceu. E com isso, nos afastamos da sua santidade. Entenda que Deus não nos dá mandamentos, direcionamentos para nos privar de algo bom, não. Pelo contrário, é para nos proteger, porque quando escolhemos viver fora do padrão de Deus, entramos no ciclo de culpa, dor e confusão, porque o sexo fora do casamento traz consequências ruins, tanto emocional, espiritual e até física. Porém, essas consequências podem ser evitadas seguindo o caminho que Deus estabeleceu. Mas se caso você já cedeu a esse pecado, eu tenho uma boa notícia. Deus é misericordioso e Ele te chama ao arrependimento. Ele quer restaurar a sua vida, a sua mente, a sua pureza. No entanto, se você ainda está em dúvida se vale a pena ou não parar com isso que você está fazendo, eu que vim do mundão posso te garantir, a santidade vale mais do que qualquer prazer momentâneo. Compreenda que o que você escolhe fazer hoje vai refletir diretamente no seu futuro e no seu relacionamento com Deus. Então pare com essas atitudes que te afastam de Deus e comece a viver aquilo que você foi criado para viver, a santidade no Senhor, a pureza que agrada ao coração dele. Porque no final, gente, o único prazer realmente que nos preenche por completo é a presença dele na nossa vida. De resto, o prazer passa e só fica o vazio, desespero e confusão.